quando a gente quebra as coisas em pedaços menores, a complexidade não some, ela não desaparece. A complexidade fica na interação dos pedaços menores. E foi exatamente o que a gente começou a sentir. Dos novos requisitos que eu falei agora, então tinha o pagamento eletrônico, o sistema corporativo, a gente tinha um sistema de promoções. A nossa abordagem foi pegar cada um desses requisitos que chegava e criar um sistema novo para ele, para não afetar os sistemas atuais e para começar a testar com novas tecnologias. Nessa época, os desenvolvedores que entraram, alguns sabiam já a Scala, e a gente resolveu usar a Scala como uma nova tecnologia, e todos os sistemas novos no nosso parque começaram a subir com Scala como linguagem padrão. No primeiro momento, a nossa arquitetura passou a ser essa daqui, onde os nossos sistemas antigos, API, o drivers e o admin, a gente começou a chamar eles de core. Isso daqui ainda era aquela stack Java, MySQL, rodando no Tomcat. E a gente tinha muito medo de mexer nessa stack. Ela estava muito frágil, tinha um código muito antigo, tinha alguns ifs muito bizarros que ninguém lembrava os requisitos daqueles ifs, sei lá. Se for Belo Horizonte depois das 9 horas, não pode fazer tal coisa. Então, tinha umas coisas muito estranhas ali acontecendo e ninguém tinha coragem de mexer. Então, nossa abordagem foi tratar ele como um sistema isolado e começar a plugar sistemas novos em cima deles. Obviamente, a gente precisava mudar algumas coisas ali dentro, mas mudanças mínimas, sempre tentando não quebrar nada. E como é que a gente está hoje em dia no sistema atual? A gente a gente continuou crescendo com sistemas novos, a gente continuou tentando mexer o mínimo possível no core, mas agora a gente começou a extrair funcionalidades deles. Coisas que a gente começou a entender melhor, coisas que começaram a ter problemas técnicos, partes do código que a gente sabia que precisavam crescer, a gente começou a extrair esses trechos do código e começar a jogar nesses sistemas externos. E a gente também teve alguns novos sistemas que entraram como requisitos de negócios e afins. Então, por exemplo, a parte de corridas, ela fazia parte da API. A gente começou a extrair ela para fora da API, deixar o sistema core menor e começar a quebrar em pedaços menores. Isso tem funcionado muito bem para a gente e até o momento a gente está seguindo essa abordagem sem grandes dores de cabeça. Depois que a gente resolveu os primeiros problemas, essa abordagem começou a funcionar muito bem para a gente. As interações aqui elas não são exatamente corretas, elas não estão todas aqui, alguns sistemas se comunicam entre si, na verdade diversos desses sistemas se comunicam entre si, e tem diversos que estão faltando aí também. Tem um detalhe que é interessante, não, acho que vocês conseguem ouvir? Tem um detalhe que é interessante, que os primeiros sistemas que foram feitos, né, extraindo daqui, eles têm muitas tabelas, eles são sistemas grandes, assim, o corporativo é um sistema grande, não dá para chamar esse cara de um microserviço, mas na medida que a gente foi evoluindo, os sistemas novos, eles são sistemas assim, de 1, 2, 3 tabelas, assim. Então, assim, a nossa abordagem de microserviço, a gente foi caminhando para ela, mas não foi uma coisa assim, a gente tem que usar microserviço, foi porque foi fazendo sentido, assim, eu acho que esse que é um detalhe interessante da arquitetura que a gente está criando aqui. E eu vou passar rapidinho aqui nas tecnologias que a gente usa. Hoje em dia toda a nossa parte de sistemas está na Amazon. A gente usa muito Elastic Beanstalk, todos os nossos deploys de Scala, todos os sistemas com Scala, eles rodam no Elastic Beanstalk. A gente tem algumas coisinhas no Lambda agora que a gente está experimentando com ele. Está sendo muito legal para usar ele para coisas rápidas, coisas que a gente não precisa ter um sistema complexo por trás. Todos os nossos bancos de dados estão rodando na RDS, a gente tem algumas coisas rodando no Dynamo, fizemos alguns experimentos com o Dynamo. Ele funciona muito bem para coisas tipo configurações, algumas agregações que a gente precisa fazer, mas em compensação ele acaba ficando mais caro do que se você tiver um Postgres ou alguma coisa direto no RDS. A gente está usando Redis no Elasticache, usamos o IAM da Amazon também para gerenciar todos os acessos. Arquivos a gente guarda todos no S3, então fotos de taxistas, documentos, algumas informações do sistema mesmo, arquivos gerados pelo sistema.
O CloudFront a gente está usando para fazer acesso a alguns sistemas internos. CloudWatch a gente usa para fazer monitoramento. CloudWatch ele tem sido muito útil para a gente, o amigo vai falar um pouco mais para frente. SQS e SNS para notificações, para filas. E a gente está começando a dar uma olhadinha no Elasticsearch também. Marcado como novo aqui, está marcado como novo aqui porque realmente é algo que a gente está experimentando algumas semanas para cá, bem recente. E as tecnologias que a gente usa, as principais tecnologias. Então, a gente tem Scala. O Scala a gente roda ele dentro do Play Framework usando o Slick para acesso a banco de dados. Nos sistemas mais novos, sistemas antigos, um pouco mais antigos ainda estão usando Norm, a gente está fazendo essa migração aos poucos para o Slick. Dentro do Play Framework a gente usa o Spex2 para fazer os testes. Toda a comunicação entre sistemas é feita usando REST e JSON. A gente tem alguns poucos sistemas usando Node e Rails. O que mais? O amigo vai falar um pouco mais para frente, mas todos os nossos sistemas hoje em dia a gente está rodando com Docker. Está sendo uma maravilha a experiência com Docker, ele ajudou bastante a gente simplificar o uso dessa arquitetura distribuída, como testar, como rodar nas máquinas locais. E, bom, as outras que vocês estão vendo aqui, eu deixei aqui bem pequenininho o Java MySQL, que são todos os nossos sistemas antigos, todo aquele pedaço core lá que a gente não mexeu muito, eles estão rodando com Java MySQL. Bom, mudar um pouquinho o tema aqui, falar da nossa filosofia de desenvolvimento aqui, né? Que eu acho que é bem legal, assim, eu acho que todo mundo deve ter curiosidade de saber, cara, como é que essa outra empresa está trabalhando. E assim, de novo, que nem a história do microserviço, a gente chegou aqui pela necessidade, pela como o negócio da 99 está funcionando, a gente como desenvolvedor, a gente precisou se adaptar. O primeiro ponto que eu acho que ele é bem importante é que assim, o desenvolvedor lá no 99, ele coda, ele faz, ele põe no ar, ele verifica se está funcionando, né? Se tiver algum bug, ele vai lá e corrige, entendeu? Então, a gente não tem uma equipe faz, outra vai lá, coloca em produção, outra fica acompanhando. Não, isso daí a gente trabalha em times pequenos que vão lá e faz esse processo completo. Isso é bem importante, assim, né? É bem importante saber que você, como desenvolvedor, você está fazendo aquilo dali, é você que vai colocar aquilo dali no ar. E se tiver algum problema, você que vai corrigir, né? Então, faça com muito cuidado, né? E com muita responsabilidade. Outra coisa, a gente é uma empresa que a gente está correndo muito, né? Você trabalhar numa startup que a concorrência está ali fungando nas suas costas ali, né, cara? Você fica esperto. Então, a gente está se mexendo muito rápido, né? Então é um outro ponto, né? A gente trabalha muito com incrementos pequenos e já colocando em produção, a gente evita ao máximo estocar a demanda, né? Então, cara, fez, está pronto, cara, sobe para produção, não fica estocando esse negócio, entendeu? Isso é um negócio que a gente exercita bastante. A gente tem times pequenos lá, são times de 3, 4, 5 pessoas, né? Normalmente são times de 3 ou 4 pessoas. E também outra coisa que a gente procura seguir é o seguinte, a gente não fica fazendo muito exercício de futurologia, a gente quer, quando a gente tem um problema, quando a gente tem um requisito, a gente procura a melhor solução para resolver aquele requisito agora, né? Não é para daqui a 2 anos, é para agora, né? Então isso daí é bem importante. Acho que é legal também falar o que a gente não faz. A gente não faz planning poker, entendeu? O máximo que a gente faz estimativa é quebrar histórias e contar aquilo dali para ver se está coerente com os sprints anteriores. Isso daí também é uma coisa que a gente tem seguido. Como a gente tem que se mover muito rápido, as coisas que a gente olha como desperdício, a gente acaba não fazendo, assim, não fazemos isso daí. Por consequência, também não usamos story points, né? A gente não tem trabalhado com isso.
Test first também, a gente tem bastante teste unitário, a gente testa, tem uma suite de teste bastante completa, automatizada, mas a gente não é rigoroso do tipo, daquele esquema de TDD, fazer o teste antes e tal. Isso daí a gente, não que seja proibido, tá, gente? Mas a gente, não tem ninguém lá que faça isso daí, né? Só um ponto nisso daí, a gente, como ele falou, a gente tem bastante cobertura de teste, principalmente sistemas novos, mas como a gente se mexe muito rápido, a gente muda muito rápido as coisas que a gente precisa fazer, às vezes a gente não sabe como integrar direito com o serviço externo, como é que a gente vai resolver um problema, a gente acaba codando a solução primeiro e colocando o teste depois. Então, não ter os requisitos bem definidos antes atrapalha a gente fazer um test first. Assim, tem muita demanda que a gente vai começar, tá, o que a gente tem que fazer? Aí chama o Ariel de produto, chama todo mundo, tá. E aí todo mundo acaba participando. É legal que é um processo que todo mundo opina, assim, né? Tipo, produto ali não é uma coisa fechada, que tem uma equipe, tem um oráculo que chega, não, você vai fazer assim, assim, assim. Todo mundo participa ali desse processo. E também isso daqui, cara, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer daqui a 4 meses, assim. A gente não... a gente começou agora um processo para planejar 3 meses, né, que a gente chama de OKR, que a gente orienta toda a empresa em cima de alguns objetivos para a gente cumprir naquele trimestre. É o que a gente consegue fazer de alinhamento. Aí, falar um pouco de quando chega alguém, a gente está usando muito Docker hoje em dia, e ele tá bem legal. Assim, como a gente tem vários sistemas, é importante a gente ter agilidade de conseguir mudar de um sistema para o outro, né? E a gente está usando o Docker e é bastante tranquilo, principalmente para alguém que chega lá, pegar um sistema e baixar ele e codar, né? Você vai lá, clona o repositório, vai para o repositório, roda o Docker Compose aqui para fazer o setup de banco de dados, essas coisas. Depois usa o Docker Compose para rodar o Activator, o negócio está ali na tua máquina, já vai compilar, já vai rodar todos os testes unitários. E aí, uma pessoa que chegou já consegue começar a codar, né? Mas aí o que acontece? Normalmente, quem chega lá no 99 não sabe escala, assim. A gente, inclusive, não é requisito das pessoas que estão chegando de ser escala, assim, cara. É muito difícil a gente encontrar pessoas já com experiência. Então, normalmente, quando alguém entra lá, a gente passa lá, cara, olha lá o curso do Coursera, tem um monte de vídeo, fica um tempo aí aprendendo escala, baixa o projeto se quiser, mas, assim, vai com calma, né? Aí a pessoa foi lá, né, aprendeu escala, resolveu fazer o seu pull request, né? Isso daí eu acho que já tem bastante gente usando o GitHub, ele faz o pull request, e uma vez que a gente, que esse desenvolvedor, ele terminou aquele pull request, o pull request foi aceito, né? Ele tem um joinha, aqui tem o joinha do Miguel, ó, né? Que tá ali, ó, vai lá, deu joinha, pode fazer um merge. Aí a gente entra um outro cara que é o Jenks, né? Que ele compila seu projeto, roda os testes unitários, prepara uma imagem do Docker e faz o deploy em stage. Tá? Isso daí, você mergeou no master, ele já faz tudo isso daí para você. Tá bom? Aí em stage a gente costuma fazer algum teste, né? Para ver se a gente não codou tão errado assim, né? E, cara, tendo confiança, a gente vai lá, aperta o play aqui, isso daí sobe para produção. É assim que a gente tem trabalhado dentro da 99. Isso daqui é um negócio, assim, a gente implantou essa arquitetura, né, esse modelo de deploy faz uns 6 meses, faz o quê? Mais ou menos uns 6 meses. Antes a coisa era mais manual e alguns sistemas a gente usava o OpsWorks para fazer isso daí. Agora a gente não está mais usando o OpsWorks, a gente está usando o Jenkins para orquestrar esse processo e quem faz o deploy aqui é o Elastic Beanstalk. Não sei se vocês conhecem, ele é tipo um Heroku dentro da Amazon, assim, ele é um cara bem bacana, tá? E uma vez que está em produção, cara, se lembra que eu tinha falado lá atrás que o desenvolvedor na 99, ele faz, ele coda e ele coloca no ar. Aí, cara, você fica um tempão ali, cara, olhando, vendo se a funcionalidade está funcionando bem, né? Isso daí é uma obsessão, assim, seu trabalho não termina na hora que passou o teste unitário. Termina na hora que você colocou no ar e você está olhando e falou, cara, olhou todos os números, todos os gráficos ali e está tudo ok. A gente usa uma ferramenta que é bem legal, apesar de ela ser cara, está sendo uma polêmica isso daí, que é o Splunk, ele consegue gerar uns dashboards. Meu, é animal essa ferramenta, né? Ela lê os logs da aplicação
e com isso você faz miséria. Tem o New Relic ali também, que a gente usa bastante, e tem o CloudWatch, né? Essas são as ferramentas que a gente usa para acompanhar o deploy. E, cara, feito isso daqui, normalmente, né, a aplicação tá rodando, né? E às vezes, né, tipo, coisa da bug, né? Coisa da, né? Não funciona. E aqui, isso é um caso real, isso daqui eu tirei lá do Twitter, o cara reclamou, foi um negócio que a gente subiu que estava errado ali. Então, muitas vezes também o Twitter é uma ferramenta de monitoramento nossa. Né? Várias vezes você sobe lá, cara, fica olhando no Twitter, vê se não tem ninguém reclamando aí. Principalmente quando você sabe que você subiu um bug, né? Puta, subi, puta, tá errado. Alguém não tá conseguindo pegar táxi, alguém não tá conseguindo pagar, tá dando alguma merda. Mas assim, a gente também, assim, com esse processo, acho que a gente acaba sendo muito rápido para corrigir, porque você está dentro do problema ali. Você fez o deploy daquela tua feature, aquela é importante, ela é significativa, você está acompanhando, a gente tem ferramenta boa hoje em dia para acompanhar isso daí, e a gente costuma corrigir isso daí rápido. Eu acho que a consequência disso daí é que a 99, pelo menos nas lojas, ela é muito bem avaliada, né? A 99 a gente tem 4,7, né, de pontuação ali do aplicativo. E eu acho que é um trabalho de todo conjunto. Tem equipe de atendimento da 99 que é muito boa, tem uma equipe de, né, equipe de back-end também hoje em dia eu acho que é bem qualificada, e o app também é muito bom, né? A equipe mobile é fantástica. É isso, assim, tipo, quis passar um overview ali de como que a gente está trabalhando hoje em dia, e eu acho que está bem legal, assim, eu acho que está bem proveitoso o modelo que a gente está. Obviamente tem um monte de problema, né, gente? Aquela história lá, eu acho que quem já viu esse cenário, quando você fala assim, move really fast, quer dizer que, putz, cara, que tem, muitas vezes a gente tem que fazer as coisas numa velocidade muito alta, e que às vezes acaba sendo intenso demais, assim. Mas é muito legal, assim, o resultado, ele é super legal. Eu acho que outra coisa também, eu acho que o que ajuda bastante também, isso é uma opinião minha, eu sou bem firme disso daí, eu acho que escala ajuda demais quando você precisa ser assertivo no que você está fazendo, assim. Tipo, você desenvolve, você testa ali na sua máquina, está funcionando, cara, vamos subir isso daqui para produção, para ir para a próxima história, e eu não queria que isso daí desse pau. O Scala, com todas as suas garantias de type safe, os tipos mais, com mais sofisticação, eu acho que ele traz muita garantia, assim, assim eu estou muito satisfeito com o Scala. Teve sistemas ali que a gente subiu, e cara, tipo, a gente subiu... no final do ano passado, um sistema de pagamento novo, o negócio foi muito bem, foi muito liso, assim, o deploy disso daí. Eu nunca tinha visto uma coisa funcionar tão bem, assim, de primeira, assim. Eu acho que o Scala, ele tem um crédito grande isso daí. A equipe é boa também, mas o Scala tem um crédito bom. Bom, uma fotinho aqui, a gente mudou para um prédio novo, acho que tá legal ali, tá divertido, tá bom? E a gente também espera fazer uns meetups lá. O prédio é bom, grande. Tomara que na próxima oportunidade, né, numa próxima oportunidade, faça um meetup lá. A gente deixou um espaço aqui para perguntas. Não sei se vocês querem saber. A gente falou, deu uma pincelada assim de um monte de coisa que a gente está usando. Não sei se vocês têm curiosidade de saber alguma coisa de. Onde fica esse prédio novo? O prédio ele fica. Sabe o fogo de chão que fica ali na Avenida dos Bandeirantes? Tem um prédio do lado ali que ele é de 3 andares ali. É lá que a gente está ficando. Antes ficava numa casinha atrás do fogo de chão. Aí começou a ficar apertado lá. Eu ficava numa mesa que eu tocava numa escada e tomava choque. Assim, era um espaço... Uma vez eu dei um choque no Miguel, que eu estava no computador, porque não era aterrado lá. Eu estava no computador, ele veio me cumprimentar, eu cumprimentei, os dois tomaram choque, assim. Agora no prédio novo não vai mais acontecer isso. A stack de vocês é toda na Amazon, certo? Sim. Está na Virgínia ou está em São Paulo? Virgínia. E vocês têm algum problema de latência? Como que vocês resolvem isso? Cara, a latência é maior, né? Você ganha uns 200 milissegundos ali por estar na Virgínia. Mas eu acho que assim, acho que é muito característica do aplicativo nosso, assim, né? Que você vai pedir um táxi e ele vai demorar, sei lá, a gente consegue táxi em 3, 5 minutos,
300 milissegundos ali para chegar uma resposta para você, acho que não causa um impacto tão grande, né? Ele não prejudica a experiência do usuário, assim. O 3G também. O 3G também, entendeu? Então, assim, e como o aplicativo é nativo, né, ele dá uma resposta rápida para o usuário. Então, não acho que trazer para São Paulo fosse o grande ganho para a gente, no nosso caso, né, para a experiência do usuário. Tá? Tem uma vantagem de ser na Virgínia ou data center? Preço. Preço. Mas talvez isso seja temporário, viu? Porque hoje em dia a Amazon, mesmo você tendo o data center aqui, você tem que pagar ele por fora. Isso, não sei por que eles fazem isso, mas eu acho que se eles cobrassem por aqui, e agora com a diferença de preço de dólar, talvez no futuro a vantagem deixe de ser uma vantagem. Mas assim, eu estou especulando. Posso dar uma dica? O melhor esquema é usar o CloudFront, que aí você usa entrega local e a região mais barata. Esse é o melhor dos dois mundos. Joga tudo lá, só o CloudFront aqui em cima. O que a gente tem um serviço que é para o corporativo, que é para as empresas, e ele tem uma interface web. Esse cara a gente deixa no CloudFront, porque ele é só um JavaScript ali, né, um one-page application, e ele está no CloudFront, assim, é uma maravilha, né, porque você entra na página super rápido. Aí os serviços vão lá para Virgínia, mas assim, eu acho que para o usuário ele não percebe isso daí, ele não percebe uma diferença. Lembrando o tipo de máquina também, no Brasil você não consegue máquina boa, o spot também é mais chato. É chato no Brasil, né? Não é tranquilo não. O que eu acho chato é assim, você fica recebendo e-mail a Amazon lançou tal coisa, aí você fala, na Virgínia, né? Então essa é a principal desvantagem, na minha opinião. Qualquer coisa nova que for sair, é sempre primeiro lá. Você vai estar com o seu parque aqui em São Paulo, de repente você tem que esperar meses para ter uma novidade. Se alguém quiser saber mais sobre esses problemas, pode trocar uma ideia comigo no lanche. Eu acho que eu posso, às vezes, esclarecer o que vem, o que não vem, o que está rolando. Tá? Bacana. Assim, a gente usa tudo da Amazon, assim. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um DevOps agora, e ele está trabalhando como DevOps oficialmente uns 3, 4 meses. Antes ele era desenvolvedor. Então, assim, a gente não tem uma equipe de operação, uma equipe de DevOps. Tem uma pessoa só. Então, a gente delega muita coisa para a AWS, né? E é uma bela vantagem isso daí, né? Por exemplo, o RDS, cara, você gerenciar um banco de dados no RDS é muito tranquilo. Agora eles colocaram o Elasticsearch também. Antes a gente queria usar o Elasticsearch, mas só de pensar, putz, cara, a gente vai colocar isso daí, vai ter que administrar esse serviço, e a gente não tem uma equipe para fazer isso daí. Vai ser... e a gente vai ter que aprender também a fazer isso daí. Então, eu acho que a Amazon, ela corta um belo caminho aí pra gente. Vocês têm usado o suporte? Cara, só quando dá problema. Raramente. Por exemplo... Tão pouco. Assim, um cara que eu acho que foi o cara que deu o maior problema pra gente da Amazon é o SNS, que a gente estava usando ele numa frequência muito alta. E o SNS ali, eu acho que o S é de simple, não é de scalable. Ele tem um throttle ali de uma quantidade que é meio baixa de requisição. Então teve um dia que ele simplesmente cortou o serviço pra gente, e a gente usava isso daí para posicionamento do taxista, e a gente ficou 12 horas ali gritando com o suporte. Mas foi a única vez, assim, tipo, normalmente a disponibilidade da Amazon ela é bem boa, assim. E quanto ao negócio da Amazon, às vezes é muito mais fácil você pegar a informação online, é muito mais fácil você achar as informações online do que esperar a resposta do suporte. A gente já teve contato, eles já foram lá algumas vezes, a gente conversou com eles. O cara vai lá e tenta te ajudar, tenta resolver seu problema, e ele vai tentar vender o peixe dele também. Então, as reuniões acabam ficando longas, tem muito mais coisa do que a gente precisa, e por simplicidade a gente acaba resolvendo mais fácil procurando na internet. Eu dei uma procurada e eu não achei se vocês têm a API de vocês exposta. Se não tem, vocês têm a intenção disso? Assim, quando você diz exposta, assim, ela está na internet, né? Mas assim, ela não está documentada e nem disponível para outros desenvolvedores. Então, hoje em dia a gente não tem uma API pública que esse é um negócio, tem um concorrente nosso que ele faz isso daí, ele faz isso daí.
É um negócio assim, no curto prazo a gente não tem um plano para isso daí, porque isso daí envolve você disponibilizar uma API, fazer uma gestão em cima dela, né? Então você não vai poder sair mexendo nela a todo momento. E assim, no nosso momento, cara, a gente está evoluindo muito, assim, a gente está se mexendo muito rápido, não está no momento ainda de ter uma API pública. Não que, assim, a gente não tem um problema como, sei lá, de política de não expor a API, é só que não é o momento ainda da empresa de expor uma API. Você comentou que vocês estão usando Jenkins com alguns serviços da Amazon para fazer o deploy direto para a produção. Se vocês não estivessem utilizando esse serviço da Amazon, você sabe me dizer quão complicado mais seria para fazer essa integração com Jenkins? Cara, eu já usei o Jenkins também em outras situações para fazer deploy, assim. Ele é muito flexível, assim, você consegue, você coloca o que você quiser lá dentro, assim, né? Eu acho que a vantagem no nosso caso, como a gente está usando o Elastic Beanstalk, o Elastic Beanstalk ele é muito simples de você fazer um deploy nele, assim, é uma linha de comando que você fala assim, ó, pega isso daqui e joga no ambiente que você montou ali. E como a gente está usando o Docker também, ele é mais fácil ainda, porque a gente só fala, ó, tá vendo essa imagem aqui? Põe ela no ar, né? Antes a gente estava usando o OpsWorks, né, que ele usa o Chef por trás, né? Só que, assim, como eu falei, a gente começou a ter um DevOps agora, assim, né? E o OpsWorks, para ele ficar legal, você precisa ir lá e codar ele para ele ficar bom. A gente usou uns exemplos, foi o Gil que fez isso daí. Funcionava, ficava bom, mas ele não tinha todo o poder que tem o Elastic Beanstalk. O Elastic Beanstalk é um produto... Ao contrário. O OpsWorks ele é mais poderoso, ele te dá mais liberdade, mas em compensação você tem muito mais trabalho para configurar e deixar ele redondo. O Elastic Beanstalk é muito mais simples. Você integra muito mais fácil, você faz deployment mais fácil, principalmente integração com Docker. Ele já vem out of the box pronto para você, é só colocar a sua imagem lá e resolvido. Só que assim, se você não gosta do jeito que ele faz deploy, cara, esquece. Ele faz deploy daquele jeito, né? Tipo, Elastic Beanstalk ele tem um negócio assim, se você fez uma configuração errada e ficou instável o seu ambiente, ele volta. Não esquece, ele vai voltar. Assim, ele é bem xiita, assim, né? na forma como ele trabalha. No OpsWorks, se você quiser ter um modelo de rollout super exótico, você vai lá e implementa. Eu acho que assim, a questão do OpsWorks, você tem que ir lá e codar tudo, né? Se você quiser ter o mesmo nível ali que você está do Beanstalk, você precisa ir lá e codar. E é bem né? trabalhoso. E é bem trabalhoso. O principal problema é que não tinha uma receita Chef pronta para o Scala, para o Play, para o Scala, todas essas coisas. Então, para começar a fazer isso daí ia dar muito trabalho. Eles lançaram o Docker, mas mesmo o Docker você tinha que fazer a integração via script do Chef. E no Elastic Beanstalk isso estava pronto. Então a escolha foi meio fácil assim. E a gente não chega a precisar ter configurações mais complexas para o nosso ambiente. Tudo que a gente precisa o Elastic Beanstalk dá. Todas as coisas que a gente precisou de mais exótico assim já tinha pronto no Elastic Beanstalk. Então resolveu o nosso problema, é mais simples, foi uma solução ótima para a gente. O que a gente faz às vezes para ganhar um pouco mais de flexibilidade, a gente cria tipo, por exemplo, a API, que é o cara que fica na frente, né, que os aplicativos acessam, eles são bastante servidores, deve ter uns 40 servidores hoje em dia rodando, né? Eu acho que a API chega a ter isso daí. Então o que a gente fez para conseguir fazer rollout? A gente criou 2 ambientes, né? A gente criou um ambiente que ele é um ambiente de beta, que a gente faz o deploy lá, se está tudo ok, a gente joga para o resto das máquinas. Né? Se alguém lembrar lá, eu coloquei 75.000 RPM batendo nessas máquinas da API. 40 máquinas é muita máquina para aguentar isso daí. A gente poderia aguentar com muito menos máquinas. Mas esse é o código antigo que eu tinha falado, ainda tem muita coisa lá que não está otimizada. Por isso que a gente acaba precisando de tanta máquina. E a gente tem um problema bem sério, que é alguns eventos, algumas coisas que acontecem no dia a dia que dá um pico de acesso no sistema. Por exemplo, começa a chover. Começa a chover, a gente diminui o número de ofertas para 30% do que a gente tem normalmente e aumenta a procura para 400%, 500%. Então, muito mais gente pedindo táxi, muito menos taxista na rua. Aí as máquinas ficam loucas, a gente precisa subir e crescer isso daí muito rápido. Então, ainda tem alguns problemas a serem resolvidos nisso daí.
Passou a habilidade de previsão do tempo agora, o programador também lá. Ajuda bastante a previsão do tempo. Quando a gente sabe que vai chover, a gente já fica todo mundo... Então, vocês fazem alguma coisa sobre isso? Não. A gente olha pro céu. A gente olha pro céu. Que ele com a previsão do tempo, né? Seria É engraçado porque chuva em São Paulo tende a ferrar o nosso sistema assim, absurdamente mais do que qualquer outro lugar do país, né? Porque vai chover no Rio de Janeiro é ruim, atrapalha, deixa o sistema ruim. Mas chover em São Paulo é caótico. É caótico. Mas é mentira que a gente não faz nada, né? A gente já tem várias soluções para identificar o caos e ter uma solução que não seja tão louca de ficar propagando muito. Identifica o caos, vê que não dá para responder e fala, não tem táxi. Não é a melhor solução, mas... Pelo menos o resto consegue, né? Acho que ele tinha feito pergunta, ele está um tempo ali. Vocês falaram que os aplicativos mobile são nativos, né? Mas vocês puderem falar um pouquinho mais da stack usada neles e também na parte do aplicativo SPA, interface que vocês têm em web. Então, o problema é que nós somos desenvolvedores back-end, apesar de eu ter ajudado um pouquinho já no mobile, o Miguel também já ajudou um pouquinho no mobile, nós somos back-end. Mas o que a gente tem hoje em dia lá, no iOS é tudo nativo, no Android é tudo nativo, tem o aplicativo do taxista também, é tudo nativo. Windows Phone também. O Windows Phone também. O Windows Phone hoje em dia é terceirizado. A gente não tinha ninguém lá que conhecesse a fundo, a gente não conseguia encontrar ninguém para contratar também. Então, toda essa parte a gente acabou... A gente não conhece tão bem assim quanto... a parte interna dos aplicativos, assim, a gente conhece pouco, mas assim, tem algumas coisas que eu acho que é interessante falar, talvez o Miguel fique bravo que eu falar com isso daí. A gente usa muito, assim, o core do sistema, ele está todo num aplicativo nativo, mas de vez em quando a gente coloca uns web views ali para principalmente promoção, essas coisas, a gente tem uma arquitetura ali para não precisar codar tudo nativo e ter agilidade. O pessoal de mobile odeia isso. Tá? Toda vez que a gente fala, vamos fazer isso daqui em WebView, eles querem matar a gente. Mas do ponto de vista de negócio, ele dá muita agilidade e assim, eu sinceramente não acho que os usuários percebam quando entra lá numa tela que é uma promoção, alguma coisa assim, na verdade o que está rodando ali é um WebView, não é um código nativo, porque a experiência principal do aplicativo ela é toda nativa ali, de você pedir o táxi, ele mostrar um mapinha, mostrar aqueles taxinhos andando ali, então é isso. Mas... Quanto ao WebView, a gente tem um outro problema também, que a gente tem muito mais desenvolvedores back-end do que de mobile. Eles têm uma carga, um backlog muito maior do que o que a gente tem, então a gente acaba codando, nós de back-end, a gente acaba mexendo um pouquinho nos aplicativos. E quando precisa fazer alguma coisa assim mais complexa, a gente acaba jogando no WebView, porque é fácil, e depois eles vão lá e arrumam daqui a alguns anos. Assim, tem várias telas que estão em WebView que a gente vai passar para nativo um dia, entendeu? Assim, tem. Da parte web, vocês têm alguma noção da stack? Da parte web, cara, assim, essa parte WebView a gente faz do jeito mais cru possível, assim, porque varia muito a capacidade dos celulares, então não dá para você ficar colocando muita lógica no JavaScript. Então elas são bem cruas, a gente coloca tudo que precisa dentro daquela página, fica meio feio assim, mas resolve o problema. O aplicativo que a gente tem, que é o SPA, que é para o corporativo, o que a gente está usando é o Backbone conjunto com a Marionette e eles comunicam com uma API REST, entendeu? E a autenticação dele é normal, assim, é por sessão, ele não usa ele não está usando o auth nesse aplicativo. Funciona bem, assim, a gente joga aquilo dali no CloudFront, é uma página estática e isso daí foi tem um rapaz que trabalha com a gente que é muito bom, ele montou ele construiu praticamente tudo isso daí, eu dei um tapa ali, eu ajudei na época, e aí usa o Bowie, usa toda aquela stack de build do JavaScript, do Node. Tá? Você falou que no começo vocês estão migrando tudo para microserviço, etc., e que vocês perceberam que aquela frase é verdadeira, que realmente a dificuldade fica na interação. Vocês consideram hoje o sistema de vocês como um serviço, não sei o que lá, pequeno, médio? Vocês já vão começar a ter problema com isso? Como é que vocês resolvem essa complexidade de comunicação?
integração? Cara, eu acho que ainda está pequeno, né? Porque assim, você vai conversar com outras pessoas que estão em empresas grandes aí, eles falam que assim, putz, cara, meu código é 30% que eu preciso fazer mesmo, os outros 70% é resiliência, é retentativa, orquestra, um monte de coisa que não... A gente não está nesse estágio ainda, assim, as nossas interações, elas não são tão complexas ainda, tá? Mas eu acho que esse dia vai chegar, assim, porque assim, né, o microserviço ele é muito bom porque você sobe muito rápido, você tem liberdade da stack, né, você fala assim, cara, não vou usar o Slick, não gosto mais do Slick, eu vou usar outra coisa, né? E você coloca lá e não tem problema nenhum fazer isso daí. Só que ao mesmo tempo, na hora que esses sistemas precisam interagir, você começa a ter algumas dores ali. Eu acho que hoje em dia, cara, o cara que mais dá trabalho pra gente é a parte de promoção, porque uma promoção, ela impacta muita coisa diferente, né? Ela vai impactar a forma como você vai pagar, ela vai impactar a forma como eu vou apresentar os métodos de pagamento para você. Putz, tem muita regra lá dentro. Esse é o cara da interação mais difícil, assim. Mas tem uns outros sistemas, por exemplo, a parte de pagamento de taxistas é um cara no-brainer, assim. Ele manda para um sistema, cara, paga o taxista. Essa interação, ele não precisa falar com mais ninguém. Você mandou ele pagar, ele vai pagar, entendeu? Então esse é o estágio que a gente está hoje em dia. Por exemplo, esse negócio da promoção que você falou que é mais complicado, como é que vocês resolvem? Putz, cara, hoje com um código bem tosco, assim, cara. É um negócio que a gente tá para mexer nisso daí, deixar ele numa lógica mais limpa, assim. O duro é que, assim, a gente montou a lógica de negócio, ela deixou muito fácil para o usuário e muito difícil para o desenvolvedor, assim, porque ela mistura forma de pagamento, meio de pagamento com promoção, e com tipos bem diferentes de promoção, seja por cupom, seja um Johnny Walker, né, que você vai pegar de final de semana, seja uma promoção de uma pessoa que está usando o aplicativo pela primeira vez, e isso afeta bastante a experiência. E depois que teve a corrida também, ela é complexa também, porque uma corrida que ela é promocionada, ela é uma corrida que quem vai pagar essa corrida é o passageiro, em alguns casos de graça, né, Johnny Walker, você faz uma corrida com menos de R$30, não é o passageiro que paga, e outra parte quem vai pagar é um parceiro da 99, ou a área de marketing da 99. Então, tanto antes da corrida quanto depois da corrida, a parte de promoção, ele é o cara hoje em dia que tem bastante complicação. O corporativo também, ele é meio chatinho também na interação que ele faz também, ele é um cara também que tem umas regras um pouco mais chatas. Mas assim, a gente não tem aquelas coisas do tipo... Putz, cara, é uma malha gigantesca de servidores que sempre vai ter um falhando muito, aquelas coisas né, dos sistemas maiores de microserviço. Esperamos chegar lá, sim. O negócio do promoções que ele estava falando também, a gente teve um problema evolutivo nele. O sistema começou pequeno, assim como todos os sistemas novos que a gente está criando hoje em dia, eles começam pequenos e você começa a agregar funcionalidade ali dentro. Chega uma hora que você vê que ele está maior do que devia e fala, não, agora eu preciso quebrar ele. Dali a uns 6 meses você consegue quebrar ele e já está bem maior do que estava 6 meses atrás. Então, no caso do promoções, no caso do corporativo, esses sistemas mais antigos que a gente tem, mesmo em escala, eles já passaram do ponto da gente começar a quebrar eles em sistemas menores. Eu acho essa questão mais difícil, assim, você começa com um sistema que é pequeno, pô, cara, a gente começou agora, a gente colocou um sistema novo para a parte de cobrança. Ele tem uma tabela, que é tipo, quem a gente precisa cobrar. Eu tenho certeza que esse cara, uma hora, ele vai estar super complicado, ele vai estar com um monte de regra, manda para cá e tal. E assim, é um negócio que a gente vai aprender como lidar, assim, quando o sistema começa a crescer, você tem que quebrar, mas... E quando você faz microserviço, você não faz aquela coisa super desacoplada lá dentro para tipo, você poder um dia quebrar ele, né? É difícil isso daí. E um problema também que a gente já caiu mais uma vez é segregação de informação. É você? É um problema que a gente tem hoje. A informação X, por exemplo, de corrida, ela deve estar em qual sistema? Ela está em 3 sistemas diferentes. Qual que é o sistema que tem informação verdadeira? Esse daqui está falando que foi um dado X, esse daqui está falando um dado Y, esse daqui está falando um dado Z. Então, a gente está começando a ter esse tipo de problema agora também. Duplicação de informação, aonde encontrar informação, você tem que agregar informação de 5 sistemas diferentes para poder fazer o cálculo que você precisa. Então, chegando nesse ponto agora. A parte contábil financeira é chata, assim, porque a gente tem que ir catando a informação de tudo quanto é sistema. Você vai fazer uma pergunta? Então, você falou que vocês trabalham basicamente em curto prazo, né? Vocês têm uma ideia, vocês vão lá, implementam, desenvolvem.
vocês têm vários concorrentes, aplicativos de táxi, vários concorrentes que não são táxis, que todo mundo conhece. A pergunta é, quando você tem uma inspiração, de ter uma ideia muito legal, como é que vocês trabalham? Vocês trabalham de forma, sei lá, fim de semana? Vocês rebolam bastante para trabalhar nesse projeto? Há 24 horas, cara. Não, eu acho que assim, eu acho que tem um lado que é muito bom também, a gente participa de muito, assim, né? Não tem uma equipe de produto que chega com o negócio, vocês vão fazer isso para a semana que vem. Todo mundo é muito envolvido. Então, eu acho que isso daí tem duas vantagens. Uma da gente conseguir segurar e falar assim, cara, não vamos fazer tudo isso porque não dá. A gente vai ter que trabalhar pra cacete e no final não vai ficar bom. Se você ficar trabalhando no final de semana e tal, é muito difícil você conseguir manter o mesmo nível de qualidade. E eu acho que outra parte que é legal também da gente se envolver muito, e a gente tem bastante autonomia, quando a gente quer experimentar uma coisa nova, a gente vai lá e coloca, assim, a gente não fica pedindo permissão, pode usar, cara, já está no ar, assim, na hora que pensar, a gente já colocou no ar, assim. A única coisa que eu acho que a gente toma mais cuidado é com componentes de infraestrutura, se não é gerenciado pela Amazon, como a gente não tem uma equipe para operar isso daí, é mais difícil a gente lá falar assim, vamos colocar o Cassandra. Falou assim, cara, a gente não tem equipe para tomar conta de um Cassandra no ar. Então, essas coisas a gente toma mais cuidado. Mas assim, da arquitetura do aplicativo e tal, cara, se a gente... Isso causa alguns problemas, porque apesar de a gente não ter muita gente na equipe, a gente tenta manter uma certa homogeneia no desenvolvimento, deixar tudo mais ou menos igual. Só que acaba não saindo muita coisa igual. Então, se eu for mexer num sistema que eu não estou acostumado, eu vou ter que parar, dar uma olhadinha, entender direito como é o design da solução, para depois começar a codar. Não é uma dificuldade tão grande, porque, que nem a gente falou, nenhum desenvolvedor que entrou na 99, de 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá, sabia Scala. Todo mundo seguiu o curso do Coursera. Então todo mundo segue mais ou menos os mesmos designs, os mesmos padrões ali para a solução. Como a gente tem essas equipes pequenas, mas a gente troca muita informação, todas as soluções de design interno, de arquitetura interna também a gente troca e acaba seguindo mais ou menos os mesmos padrões. Isso ajuda bastante. Tem uma curiosidade sobre isso daí. Já passou desenvolvedores assim pela 99 que não aceitaram muito Scala, não sei se vocês já tiveram problema com isso daí, e o cara codava Java dentro do Scala, assim, eu falava, cara, passou um terrorista aqui, né, tipo, destruindo tudo, assim, né, o cara não queria codar em Scala. Então, e como o Scala não te força o paradigma, né, você pode ir lá e usar o Scala como se fosse Java, né, tem algumas partes ali que às vezes é chato olhar, né. Uma vantagem e uma desvantagem do Scala ao mesmo tempo. A gente tenta seguir um padrão para todo mundo, mas nem sempre dá certo. Assim, a vantagem é que os sistemas novos estão bem legais, estão funcionando muito bem. Diga. Eu queria saber qual o tempo médio de deploy, na verdade, da stack toda do serviço, mais ou menos, assim, desde a compilação até o final. Cara, posso pegar uma colinha aqui? Depende do sistema bastante, mas é questão de minutos. Aqui, ó, ele está falando, ó, aqui está escrito 1 minuto, aqui demorou 2 minutos, esse daqui é a máquina background, e a máquina aqui da frente, ele demorou 12 minutos para fazer o rollout completo. Essa parte aqui, ó, daqui até aqui, não dá 5 minutos. Aí, o cara que demora mais é esse cara aqui, porque ele só fica verde, esse cara, na hora que ele fez o deploy, e o health check falou assim, cara, tá tudo ok, tá tudo respondendo num tempo bom. Aí ele fala ok, assim. Mas é isso, assim, demora uns 15 minutos para fazer um deploy, mais ou menos isso. Última pergunta, e aí? Quando vocês fazem o deploy de um desses componentes, eventualmente vocês podem ter interdependência com algum outro, vocês precisam fazer o rollout de virar. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Toda vez que a gente tem... em alguns sistemas eles interagem muito com outros. A gente vai evoluir uma API, por exemplo, alguma coisa, a gente tem que ter essa preocupação de manter a API antiga, deployar a API nova, mudar o outro sistema para começar a acessar a API nova e remover o código antigo. Então, a gente acaba tendo que fazer 2, 3 passos para fazer uma modificação grande de interação entre os sistemas. Por isso que é aquela ideia, cara, tá pronto, já vou começar a fazer o deploy e monta alguma técnica ali para não afetar o sistema anterior. Assim, o deploy é sempre isso, cara, pequenos incrementos, vamos colocando em produção, vamos... às vezes a gente faz umas lógicas de rollout ali, que eu chamo de torneirinha, né?
O pessoal acha brincadeira. Vamos colocar uma torneirinha aqui e a gente vai abrindo ela aos poucos aqui para as outras pessoas. Cara, faz parte. Não dá para pedir para as pessoas pararem de usar táxi para a gente fazer deploy. Você faz o deploy com as pessoas usando. Uma coisa interessante é que a gente não tem downtime em deploy nenhum. Tudo que a gente faz, existe um ou outro caso quando a gente precisa fazer alguma coisa extrema, mas o último downtime que a gente teve foi uma falha da Amazon. Então nossos deploys não tem downtime em lugar nenhum. Pessoal, se alguém quiser conversar com a gente ali no café, bater um papo, pode vir. O Miguel também está aqui, ele conhece bastante o sistema, ele está mais tempo que a gente. Tá bom? Brigadão, espero que vocês tenham gostado. Tá bom? É isso.